Bem, então vamos aqui dar início ao nosso curso A Santa Missa Parte por Parte, com direcionamentos pastorais e abordagens de outros tópicos essenciais para uma boa celebração. Como eu já falei no vídeo anterior, na apresentação, não vou me apresentar de novo, tá certo? Esse nosso curso, além de eu explicar as partes da missa, eu vou também oferecer direcionamentos pastorais de acordo com os documentos da Igreja, Sacrosanto Concílio, Instrução Geral do Missal Romano, Cerimonial dos Bispos, Redemptione Sacramento, Diretório Pastoral Litúrgico Sacramental. Lembrando que Diretório Pastoral Litúrgico Sacramental, ele vai mudar de diocese para diocese, tá certo? Então pode ser que numa diocese tenha um diretório que oriente algumas coisas, em outra diocese tenha um diretório que oriente outras coisas. Óbvio que em matéria de liturgia, tá? Um diretório não tem mais poder do que o direito canônico e o missal romano, tá? Então é interessante que você busque ter esses documentos na sua mão. Vamos lá? Diretório Pastoral Litúrgico Sacramental da sua arquidiocese, tá certo? Se você tiver. Instrução Geral do Missal Romano, Sacrosanto Concílio, Redemptione Sacramento. No mínimo, se você quiser se aprofundar em liturgia, você precisa desses documentos, ok? Vamos aqui começar antes da missa. Não vou começar pelos ritos iniciais. Por quê? Porque a missa não começa exatamente ali nos ritos iniciais. Não vamos aqui usar a linguagem legal, tá certo? Então, canonicamente falando, a missa começa com os ritos iniciais. Mas existe toda uma preparação que precisa ser observada antes de começar a Santa Missa. Por exemplo, nosso curso vai começar aqui antes da missa. Acolhida, silêncio, intenções, ensaios. Por quê? Porque eu acredito que muitas paróquias erram muito nesses pontos. E eu quero abordá-los agora, né? E antes da missa, não importa? Será que a nossa preocupação deve começar somente com os ritos iniciais? A pastoral litúrgica, a equipe de celebração, que são duas coisas diferentes, tá? Pastoral litúrgica, ela pensa o momento macro. A equipe de celebração, ela vai servir na prática, tá certo? Mas as duas coisas não podem se desvincular e nem se afastar, como nós vemos na maioria das paróquias. A pastoral litúrgica vai para um lado, a equipe de celebração vai para o outro. No fim das contas, ninguém faz o que tem que ser feito. Ninguém faz do jeito que foi planejado. E veja, tudo começa aqui, ó, antes da missa. Será que não importa, né? Então vamos lá. Silêncio das vozes. Antes da Santa Missa, o que é que nós vemos por aí? Faltando ali 20 minutos para começar a missa. É uma multidão de pessoas falando no microfone. Ou então, quando não é uma multidão, quando a paróquia é um pouquinho melhor, tem lá um irmãozinho sem discernimento falando sem parar antes de começar a missa. Simplesmente perdeu-se a noção de que antes de começar a Santa Missa já é um momento propício para se preparar para receber duas coisas, que são as verdadeiras partes da missa: a liturgia da palavra, onde Deus vai falar através de sua palavra, e a liturgia eucarística, onde o próprio Senhor vai se entregar. Então veja, esse curso não é só sobre as partes da missa. Esse curso é voltado mais para as pastorais. É necessário a gente voltar em nossas paróquias esse zelo pelo silêncio. O silêncio, ele não é ausência de algo na liturgia. O silêncio é parte da liturgia, tá certo? Nós nos acostumamos, nesse mundo maluco e barulhento que nós vivemos, nós nos acostumamos com a ideia de que o silêncio é porque está faltando algo. Só que na liturgia, o silêncio é parte de algo. Então, que a gente possa começar a ter discernimento. Cuidado com aqueles avisos antes da missa, avisos sem discernimento. Cuidado com devoções antes da missa, devoções sem discernimento. Se for feita de maneira ordenada, é uma coisa, mas se for feita de maneira desordenada, é outra, tá certo? Pastoral vendendo bingo, pastoral vendendo rifa, tudo isso temos que tomar cuidado. Outra coisa, silêncio dos instrumentos. Eu nem comecei. Nós teremos um módulo onde eu vou abordar música litúrgica.
tá certo? Silêncio dos instrumentos. Perdeu-se a noção de que para que serve os instrumentos na liturgia, tá bom? Veja, nós não estamos aqui abordando os instrumentos musicais dentro da missa, estamos aqui fora, estamos antes da missa. Eu vou abordar os instrumentos dentro da missa. Cuidado com afinação de instrumentos, entendeu? A gente chega na missa ali 10 para 7 da noite, parece que estamos numa seresta. Parece que o seresteiro está ali preparando os instrumentos, né? O violão, a bateria. Isso quando estão preparando, porque muitas vezes é simplesmente o sujeito que não consegue segurar os dedinhos. É o tempo inteiro ali dedilhando, é o tempo inteiro ali batendo. É um tecladista que, pelo amor de Deus, ninguém sabe o porquê diabos o tecladista está tocando antes da missa. O povo quer rezar, mas o tecladista está ali. Eu fico me perguntando, para quê? Ah, é para criar um clima de oração. Olha, pois sinto muito, não resolveu, tá? Não resolveu. Cuidado com os testes no microfone. Teste no microfone é para ser realizado antes da missa, muito antes da missa, antes do povo chegar na igreja. Veja, a grande questão aqui está no seguinte ponto: temos que nos preocupar com a missa, mas temos que nos preocupar em criar um clima orante, tá certo? E não é para ficar lá oi, som, oi durante durante, né, ali os momentos iniciais. Veja, nem 8 nem 80. Nós sabemos que tem irmãozinhos que só podem chegar em cima da hora. É por isso que nós não podemos ser escrupulosos. Não podemos esticar nossa baladeira de mais nem de menos. Precisamos sempre conhecer o contexto, tá? Por exemplo, esses dias eu estava participando da missa numa paróquia e a missa começava às 7 horas da noite. Mas o pessoal da acolhida chegaram 10 para 7. Tá errado? Tá errado. O pessoal da acolhida tem que chegar no mínimo 40 minutos antes da missa. Porém, a primeira coisa que eu fiz, em outros tempos, antes de entender liturgia, antes de ter uma vida pastoral, eu já iria acusá-los. Chegaram tarde porque não tem zelo. A primeira coisa que eu pensei foi: esse pessoal deve trabalhar. Provavelmente outras pessoas não quiseram servir, eles tiveram que servir e eles só podem chegar agora. E tá tudo bem, se esse for o caso. Ou podem ter outros casos que justifiquem. Consegue entender como precisamos aplicar a norma litúrgica, mas também precisamos ter um olhar pastoral. O irmãozinho das intenções chegou faltando 10 minutos para a missa. Tá errado? Tá errado. Mas a pergunta é: o irmãozinho poderia chegar mais cedo? Muitas vezes a gente não sabe. E muitas vezes só tem aquele irmão para fazer isso. Porque engana-se quem acha que dentro de uma paróquia tem um monte de gente querendo servir. Infelizmente não é assim. Antes da gente se engajar numa paróquia, a gente acha que é, mas quando a gente se engaja, a gente percebe que não é. Muitas vezes recai tudo sobre uma ou duas pessoas. Tá certo? Então, veja. Vamos aplicar o zelo, vamos cobrar o zelo, mas vamos ter um olhar humano. Nem todo mundo que chega faltando 10 minutos para a acolhida chegou de propósito. Nem todo mundo que chegou faltando 15 minutos para anotar as intenções chegou atrasado de propósito. Cuidado. E aqui você já começou a entender o olhar pastoral que eu vou aplicar sobre esse curso. A cobrança vai acontecer. A exigência precisa acontecer. Mas a perspectiva humana e pastoral nunca pode acabar. Tá bom? Então, vamos aqui evitar essas coisas, tá? Fazer silêncio, silêncio dos instrumentos, sem teste de microfone, criar um clima orante, pouco deslocamento dos servos. Isso aqui é muito importante, tá? Antes da Santa Missa começar, muitas vezes parece uma feira. Coroinha, cerimoniário, leitor, todo mundo correndo para um lado e para o outro, cruzando a igreja. Meu Deus do céu. Parece que estão ou em Wall Street ou na B3 em São Paulo, na Bolsa de Valores.
uma correria. Não precisa disso. Se todo mundo souber qual o seu serviço e somente qual o seu serviço, não teria esse deslocamento eufórico o tempo inteiro. Isso atrapalha. E outra coisa, nós que somos membros e servos da liturgia, se nós estamos nos locomovendo o tempo inteiro, sabe o que é que vai acontecer? As outras pessoas, a assembleia celebrante, ela vai fazer a mesma coisa, tá certo? Nós, membros e servos da liturgia, temos que dar o exemplo. Ora, se o coroinha, durante a missa, foi tomar água 5 vezes, né, provavelmente deve ter um pedaço de carne assada dentro da roupa dele, eu também vou. Eu vou ao banheiro 6. Entendeu a questão? E muitas outras coisas que nós precisamos observar antes da Santa Missa, tá bom? Os servos da liturgia são o exemplo da Assembleia. Se os agentes da liturgia ficarem com conversas desnecessárias, andando de um lado para o outro, com brincadeiras, o povo vai fazer o mesmo. Vão conversar, vão fazer barulho e o clima orante acaba. Isso prejudicará as pessoas que querem orar. Então nós temos que entender isso. Então, antes de começar a Santa Missa, evite-se grupo de coroinha e cerimoniário em cima do altar, fazendo rodinha de conversa, brincando, sorrindo. Ali não é lugar. Altar não, desculpa, presbitério. Presbitério não é lugar para isso. Faltando 10 minutos para começar a missa, os leitores já têm que estar nos seus lugares. Lá na frente teremos um módulo sobre leitores. Os leitores têm que estar no seu lugar. Ou o leitor entra com a equipe de entrada, tá? Que não é equipe de celebração. Aquele pessoal que entra, padre, diácono, leitores, coroinhas, cerimoniários, eles não são equipe de celebração. Tire isso da sua cabeça. Equipe de celebração é todo mundo que está ali, inclusive eles, tá certo? Eles são as pessoas que estão na procissão de entrada, só isso. Então, evite essas coisas. Agentes de pastorais não devem ficar dentro da igreja antes da missa fazendo grupinho de conversa. Por quê? Porque aquilo torna-se um exemplo para a Assembleia. Depois a gente não pode cobrar. Começa o burburinho, começa todo mundo se locomover de um lado para o outro. Como é que a gente vai cobrar? Como é que eu vou cobrar se os coroinhas da minha paróquia estão fazendo a mesma coisa? Como é que eu vou cobrar se os agentes da liturgia estão fazendo a mesma coisa? Estão andando para um lado e para o outro, falando, gritando. Entendeu? Como é que eu vou cobrar silêncio se o Ministério de Música não para, né, os dedos em paz, é cantando o tempo inteiro, é ensaiando o tempo inteiro. Eu vou já mostrar como é que ensaia antes da missa. Calma, que é possível ensaiar antes da missa, tá? Com o povo. Nunca ensaie sozinho. Olha aqui, ó. E como que o Ministério de Música vai ensaiar? Né? Muitas vezes o Ministério de Música não tem tanto tempo para ensaiar. Em primeiro lugar, vamos lá. Se o Ministério de Música não teve tempo para fazer um ensaio daquela celebração, não deveria estar servindo. Não deveria estar servindo, tá bom? Se os leitores não tiveram tempo para ensaiar, não deveriam estar servindo. Não deveriam servir de jeito nenhum. Tem que tomar cuidado com isso aí. Então vamos lá, pastoral litúrgica, coordenação. Observe se os músicos estão ensaiando. Observe se os leitores estão ensaiando e se os coroinhas estão estudando, se os mestres estão estudando. Se eles não tiverem comprometido com ensaios e estudos, converse com o padre e apresente a situação. Quem não está comprometido com ensaio e com estudo não é servo de liturgia, é servo de outra coisa. Ok, como é que o Ministério de Música vai ensaiar? Veja, fazer de tudo para evitar a prática dos ensaios antes da missa. Então, se der para evitar ensaio antes da missa, evite ensaio antes da missa. Caso seja muito necessário fazer um ensaio, faça-se no máximo até 10 minutos antes de começar a missa. Veja, isso aqui é importante, ó. Tal ensaio pode ser feito juntamente com a assembleia, convidando a mesma para participar dos cantos na hora da missa, em especial o Glória, o Salmo e o Santo. Então, se eu fosse da Pastoral da Música, eu iria fazer de tudo para não ensaiar
antes da missa. Mas se fosse muito necessário, o que que eu iria fazer? Pessoal, eu sou o Márcio, sou do Ministério de Música. Nós iremos precisar fazer um breve ensaio antes de começar a Santa Missa, mas nós não queríamos ensaiar só. Queremos ensaiar com vocês, pode ser? Vamos começar ensaiando Glória? Nós iremos cantar aqui e vocês também vão cantar. Ensaie junto com o povo. Envolva o povo. Ora, se você ensaia junto com o povo vai cantar, porque o povo começou a entender que ele faz parte. E quando eu estiver falando de música litúrgica, eu irei explicar essas questões, né, da sustentação do canto. Esse é a função do Ministério de Música, sustentar o canto, porque quem canta de verdade é a Assembleia Celebrante, tá? Então convida o povo para cantar o salmo. As pessoas têm que cantar o salmo. O Ministério de Música que não consegue fazer o povo cantar o refrão do salmo, fracassou. O mínimo que o povo tem que cantar, refrão do salmo, glória e o santo, tá bom? É o mínimo. Se o povo não canta o glória, porque a letra é difícil, porque o ministério não ensina, porque o ministério toda semana é um glória diferente, o ministério fracassou. E eu sou bem direto. O ministério fracassou. É possível ensaiar com o povo, tá bom?